plenitude da vida. A morte faz parte da vida. Fenômeno biológico, incorpora-se à organização somática como ocorrência natural do processo de desgaste a que se impõe o corpo, na sua condição de roupagem transitória da alma. A indestrutibilidade é característica somente do espírito. A indestrutibilidade é característica somente do espírito e não de sua apresentação material. A carne sofre decomposição sob a inevitável modificação das suas moléculas em incessante mecanismo de transformações. Viver pensando na morte, portanto, deve ser parte do programa normal de todo homem inteligente. Em razão de ignorar-se o dia da morte, faz-se imprescindível viver cada jornada como se fosse a única no corpo. A morte não encerra a vida, antes, porém, descortina-a punjante para quem retorna, sendo um veículo que reconduz o viajor à terra natal. Quem se conscientiza dessa realidade vive conforme as condições que se lhe apresentam, conquistando tesouros morais para a própria plenitude depois da morte. O mundo do espírito é o causal, permanente, enquanto o terreno é de aprendizagem instável. Condiciona a mente à realidade de tua ou da desencarnação dos seres amados, equilibrando a emoção e armando-te de fé e coragem, para bem apresentares a presença da morte quando chegar aos teus sentimentos, chamando-te ou aos teus afetos sob a inexorável imposição da própria vida. Com essa superior disposição, superarás a dor e vencerás a saudade, permanecendo paciente e na expectativa do reencontro ditoso. Eu vim para que tenhas vida, estabeleceu Jesus, e vida em abundância. Joana de Anjos. O prelúdio, né, Irley, da nossa reunião de quinta-feira, né, Irley? Exatamente. E na reunião de ontem? Estou muito preocupado com a... Vamos fazer a prece inicial, Irley, por favor. Ah, bom. Meu Deus, meu Jesus, amigo de todas as horas, nós estamos aqui reunidos em teu santo nome. Estamos aqui agradecidos por podermos sair de casa, por podermos ter essa condição de superar as adversidades da vida e até aqui chegar com harmonia para esse coquetel maravilhoso que a espiritualidade nos oferece. Nós estamos indo ao encontro dos irmãos superiores, aqueles que também já tiveram aqui, igual a nós, também já tiveram seus problemas e que hoje, felicíssimos, estão numa posição indivisível no astral superior, que nada mais é do que tudo que já está dizendo, um mundo superior à atmosfera terrena. Então nós agradecemos aqui. Esse é o legado que Jesus disse. Ele disse, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Por quê? Que ele é uma alma, é um espírito antigo que reconhece tudo quanto temos na atmosfera terrena e no globo terreno. Então, na crosta terrena. Então, quer dizer, antes de nós, ele aqui já esteve. E trouxe, veio acompanhando, através das irradiações
dos seus mensageiros, dos seus discípulos e até mesmo das suas falanges, nos trazendo essa possibilidade de estudo, igual nós estamos aqui. A cada atenção que se dá a cada frase, bendita seja, porque todos nós crescemos. E é isso que precisa a humanidade toda estar junto, porque vem aí próximo o que mais nós desejamos, que é a felicidade divina, é o bem-estar total divino. E esse bem-estar, ele vem através da regeneração. E nós, por sermos estudiosos, já sentimos essa mudança, mas temos que fazer a nossa caminhada de poder ir separando o joio do trigo já aqui ainda na vida material. Porque quando despojarmos, como foi dito aí na leitura, morre a carne, que assim mesmo vai alterar outras substâncias. Mas nós, espírito, temos aquela certeza da boa condição espiritual. Que a paz de Deus esteja com todos nós, no coração de cada um, e lembrar que o estudo espiritual, ele não é muito aqui para dentro do centro, mas é para nós convivermos fora inteligentemente. Que a paz de Deus, mais uma vez, esteja com todos nós. Vamos lá, seu Henrique. Seu Léo. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, questão número 406. A pergunta: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito da imaginação? A resposta: de que absolutamente não cogitam. Dizes: que sabes tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar sem que saibas sempre em que eles pensam. Demais, não é raro atribuires de acordo com o que desejares a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Tá bom, já pediu o Carlos para complementar com filosofia espírita de Areixa. É interessantíssima essa leitura, é interessantíssima a explicação do Miramês, e mais ainda, você tem um complemento muito legal lá no nosso grupo, no Pétalas, como é que é? Do Espiritismo. Pétalas do Espiritismo. Do Espiritismo. Eu sei, Pétalas do Carlos, falou, Espiritismo. Muito interessante. Eu acompanho ela há muito tempo, e ela faz muitos tipos de estudo. Lição 49, alusiva à questão 406 do Livro dos Espíritos. Quando em sonho. Quando estamos em estado de sonho, encontramos-nos livres, mais livres do que se pensa, sem as peias de família e sem os entraves das leis terrenas. Certos atos no mundo espiritual não causam efeito como na terra. É por isso que se admira ao ver certas pessoas fazendo em sonhos o que não fariam em estado consciente na carne. Ainda mais, não se sabe o que vai pela mente dos amigos e parentes, mesmos mãe e pais, cônjuge e filhos. Os espíritos em estado de sonho vão visitar as pessoas com as quais se ajustam em sintonia e com a liberdade que têm, deixam extravasar seus sentimentos mais íntimos.
na carne, em se movendo em um corpo físico, o espírito está cercado por inúmeros impedimentos, devendo obedecer a certas regras morais. Dá uma paradinha aqui para fazer um comentário. Por isso que muitas vezes, quando eu estou conversando com algum irmão desencarnado, eu toco no assunto: quem é você? Você é o que rouba? Você é o que assalta? Você é o que eleva? Você é o que rebaixa? Mas eu falo isso para isso aí sair como uma interrogação para todos nós, não só para ele, para a gente entender essa necessidade da meditação e do autoconhecimento nessa meditação, para a gente não se prostituir e depois ficar meio assustado. Fui eu? Para a gente se conhecer. Porque isso aí, eu vou relatar aqui um sonho que eu já relatei lá, que eu fiquei até admirado com a minha atitude. Cheguei cansado, vi uma novela antiga, aquela América, e aí tive um encontro com a protagonista do filme, nua, me chamando. E na hora do coito, o que eu estou fazendo aqui? Pum, saí daquela cena. Aquilo ali me deixou até vaidoso. Por quê? Eu consegui notar naquela cena, aquela situação toda formada para eu cair ali como um pato. Eu na hora, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vim de uma sessão espírita, eu não vim de uma igreja, eu não vim de lugar nenhum, eu vim do trabalho, cansado, morto. E ali sentei na sala, vi a novela e caí e dormi. Então, isso aí é uma forma possível, real, de a gente poder se dominar nessas esferas inferiores, quando no comum das nossas emoções a gente se direcionar para lá. Que não foi o diabo, não foi ninguém que me levou para ali, foi a minha vontade que me levou para ali. E o legal foi esse, na hora do ato, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente entender, levar a reflexão, esses irmãos que estão ali, o Júnior ali, contextualizou uma situação que ele pegou a mensagem pela metade, e ele viu na mensagem o lado vaidoso de ser maior. E o problema ali não é ser maior, é questão de crença. É o que eu falei para o Erlei. A gente está numa outra dimensão, numa outra crença, numa outra situação. E por isso fica fácil conversar com os irmãos quando vem colocar um terror de alguém que vai morrer, de alguém que vai fazer uma besteira. O que é a besteira? O que é a morte para o verdadeiro espírita? Porque aqueles que têm chilique não é espírita. Aqueles que estão apavorados porque alguém vai desencarnar, realmente não é espírita. Ele ainda está muito apegado ao que o Meramês falou aqui. As crenças do mundo. A visão do encarnado para o obscuro, o não conhecido lá do outro lado. E quando a gente entra num quarto que nunca andou, com a luz apagada, a gente tem medo. Não sabe se vai bater com a canela na ponta aí de uma mesa ou de alguma coisa, sofrer alguma coisa. Por quê? Medo do desconhecido. E a mesma coisa é o desequilibrado. O espírito é desequilibrado quando toca no assunto da morte, né? Então ele... Interessante, cara. Interessante que essas coisas... Eu sempre às vezes falo aí na interferência. Nós, vamos dizer, no teu caso, mas de qualquer um, chega cansado do trabalho. Num pequeno repouso que tem, é um momento que tu está liberto das coisas, material, naquele momento. Então é chegado para você, é chegado para mim, ou para qualquer um, aquela interferência do qual, se eu não tiver conhecimento, se nós não tivermos conhecimento, nós abrimos a brecha. Porque é gostoso. Então, Erlei, a porta é larga. Isso que eu ia falar para você, Erlei. Você gosta de botar a culpa para os outros.
Interferência não é interferência. Sabe o que é? É abrir a porta. Eu dei essa. Então, mas a interferência iniciou pela minha vontade. Só que você despertou porque você já tem o calço aqui do estudo, do conhecimento. Opa, não é por aí. Agora, se é outro, se empolgava. Puxa, isso veio para mim. Pô, eu sou tal, até o meu sonho eu estou num outro paralelo. Aquilo ia mostrar uma outra coisa. E daí, multiplicação. Nós temos que ter muito cuidado, porque tem um viés aqui que o Miramês coloca, é interessante, que até lá no YouTube a menina alerta. Ele fala assim, na carne, em se movendo em um corpo físico, na carne, o espírito está cercado por inúmeros impedimentos, devendo obedecer a certas regras morais. Bem se pode imaginar que em um mundo espiritual, com as regras da Terra, seria um cárcere. Ou seja, aqui você tem esse cuidado, né? Porque, pô, tô nessa vida, para mim é só essa e tal, entendeu? Então você respeita certos impedimentos. Lá não, lá tu está à vontade. E mais, ele vai além lá, não sei se você ouviu. Não, eu não ouvi esse estudo, não. Pois é, aí lá ela vai além, né? Porque lá você tem contato com tuas inúmeras vidas, com inúmeras personalidades com as quais você foi íntimo, você teve convivência. E com quem aí você lá, passou, quem teve do teu lado? Lá você se solta, é isso que ele quer dizer, que lá você se larga, você se solta. Você é você. Lá você é você, você não está tão preso a essa regra como hoje do agora. Lá você é você. Encarnado aqui, a gente se segura, né? Não, A gente sabe que vai ser e outra retomado, coisa. vai ser... Isso. O outro vai reprovar você. E outra lá coisa. a gente fica... E também tem uma outra situação, Carlos, que ele levantou lá, que foi o seguinte, você pega à vontade lá, porque ele fala aqui que eu não sei dos teus sentimentos, Não sabe? Eu sei que você está falando, mas o que passa dentro de você, eu não sei. Sim. Então lá, Deus sabe. você está à vontade. Pô, Ai, o cara não está sabendo de nada, ninguém está sabendo de nada, eu não estou sendo... Eu não sei que estou sendo observado, entendeu? Então eu me solto. Mas o problema não, a solução da preocupação do autoconhecimento é isso. É não saber, não dar importância. Eu não quero saber o que ela sabe de mim ou pensa de mim. Ninguém. Tem que ser assim. E sim, eu estou preocupado assim. comigo. E outra coisa do encarnado, tem um livro espírita, eu não lembro qual é, ele fala, o teu corpo de carne são trilhões de células. Células está num período de adiantamento muito maior do que o átomo. O átomo, até o arcanjo, todos passarão. As células são agentes vivos, ainda materializados na tua carne, te induzindo ao prazer da carne. Isso também é um entrave para a reforma íntima. E está vendo porque nós somos deuses no nosso corpo, dessas células? Nós temos a responsabilidade de cada uma delas. Isso aí, e isso é um assunto que poucos tocam nesse aqui, é muito pertinente, é muito preocupante na reforma íntima. Tem um caminhão de gente contra mim, dentro de mim. Viu, Erlei? Por isso que a gente fala que você às vezes não aceita muito essa situação, né, de que essa evolução ela acontece lentamente, né? Uma célula dessa, daqui a pouco é um espírito na sua plenitude, entendeu? E você foi um dos que participaram na formação daquele ser, né? Caramba, a coisa é fantástica, né? Bem se pode imaginar que o mundo espiritual com as regras da Terra seria um cárcere. Quando o amor poderia ficar universal? Os homens educados devem aprender a ser irmãos uns dos outros. Aqui eu vou relatar aqui uma situação. Mas, Carlos, só um instantinho antes de você entrando. Mesmo assim, eu acredito que existe uma régua lá. Lá onde? No mundo espiritual. Tem uma régua. Agora, aí é que está. Eu acredito que tem uma régua lá. O que é mundo espiritual? Aqui é mundo espiritual. Lá do outro lado, fora da outra dimensão. Uma regra do quê? Uma régua. Você tem balizador. Um balizador. Tem que ter um balizador. E aí? Eu acredito que tenha também. O amor, então, lá some, entra outro. Não. Ou seja, Carlos, eu acredito que seja, na minha opinião,
mais frouxo do que aqui, até como teste, mas que existe uma... Tem que ter, Carlos. Não, mas aí é que tá. Tem que ter essa regra. O amor que você está colocando em cima de uma cultura, de uma crença que você acredita o que é amor. Eu acho que em tudo, Carlos, até no bem e no mal. Em tudo você tem que ter um balizamento. Acho que lá também tem um balizamento. Mas quem está dizendo que Por não que, tem? pô, João? Como é que vai acontecer isso? Vai É depender isso, eu de não estou onde, entendendo. vai depender para onde você for se porque direcionar. Mas no começo vocês falam, como o Carlos falou, como é que é? Lá você é livre. Não, você é você. Então você é você. Mas eu acho que até no mundo espiritual você tem que ter um balizamento. Mas aí é que tá. É a ética e a moral. Ela vem de acordo com o que você É uma baliza, ética e moralmente. É uma baliza. Mas é que, Vamos não, eu, preparando a nossa bagagem. Ela vem tão carregada, sobrecarregada, né? Pra gente poder... mas o negócio é Mas esse. Bíblia fala que um dia nós seremos anjos. Isso. Seremos anjos. Vamos pensar assim, né? Mas o legal é esse. Você só colhe o que você planta. Quando a gente quer colocar desculpa, enfeitar a coisa para dizer a culpa não é minha. Não, a culpa é minha. Sempre a culpa é minha. Tudo que acontece ao meu redor é criação minha. Agora, como é que eu criei isso? Pode falar. Você falou para mim uma coisa bem certa. A gente tem que ser responsável por tudo que a gente faz. E uma coisa eu lembro que você falou para mim bem certa. Falou para mim, eu crio, eu adoto neto. Você falou isso para mim, mas eu não adoto genro. É. Mas isso aí é uma visão pessoal minha. Não, mas eu agora estou levando isso no pé da letra, como você falou. Depois eu levei, estou igual a prego, só levando aqui. E se o genro for aquele filho? Vamos voltar para a cena. Vamos voltar para a cena. Quero saber não. Está no mundo de provas e expiações. Os homens educados devem aprender a ser irmãos um dos outros. Quando dizemos irmãos, certamente nos referimos a homens e mulheres. Se não começarmos a exercitar nunca chegaremos à verdadeira fraternidade. Aí, eu comprei um livro agora, não, já tem um mesinho da irmã do For, da irmã, Laços de Afeto, que eu estou fazendo o evangelho no lar com ele. É tão interessante isso, o trabalho ele é para casa espírita, ele não é um assunto generalizado, é mais o convívio ao espírito. E ele coloca que a gente tem que parar como colocar a casa espírita, ele não é contundente a isso, mas coloca mais ou menos isso. Parar de colocar a casa espírita como uma escola, como um educandário, mas sim como uma agremiação de irmãos que querem um amar o outro. Isso é muito fundamental, não para os outros, mas para você da casa espírita. E entender esse lado, o que é aquela reunião? É para você tentar amar cada um dali e para depois expandir. Mas se ali já está todo o enfoque religioso, educativo, isso tudo está tudo propício para você iniciar esse processo do amor coletivo. E não ir com aquela de lá eu vou aprender, lá eu vou... O aprendizado é o afeto, é o amor. Quer dizer, todos os capítulos vem colocando, dá uma pincelada assim, da gente parar com esse lado mais pedagógico, né? E legal que tem um momento que eles falam, não sei se é nesse livro ou em algum deles, né, que fala o seguinte, que o grupo espírita é mais apropriado que o centro espírita, porque o grupo te dá uma ideia de maior intimidade, né, e o centro já é uma coisa mais, entendeu? Mas o centro é justamente quem recebe esse pessoal. Mas qual a diferença de centro para grupo? É isso que a gente tem que ver, né? Porque no centro espírita há toda uma organização, todo uma regulamento e tal. E o grupo, você fica mais solto, você é mais você. O grupo é o estudo, né? E outra coisa, o lado do preconceito. Quem é o centro? E quem é o periférico?
É. Até porque antigamente tinha o diretor, Então, tinha mais ou toda menos aquela- isso. tinha toda aquela divisão. Hoje em dia já não tem mais isso. É. Todos participam, Olha, todos são participantes mesmo, Com cooperam, trabalham, né? Responsabilidade Entendeu? E é colegiado, né, que diz agora. Na realidade, não existe um disseminador de ideias, né? Porque Existe centro descoberta de ideias, né? O centro, me lembra antigamente, né? Que tinha o presidente do Aquela centro. figura, né? Aquela figura que todo mundo até endeusava, né? Aí eu lembro E ficava atoitado também, tudo muito em cima da pessoa. da pessoa. E hoje em dia não. Hoje em dia eu acho melhor assim. Que todo mundo é responsável pelos. Então, eu vejo Desde que nós quanto começamos, eu mais, tinha isso bem quanto claro. mais, Desde que nós iniciamos, eu tinha isso bem claro. Aqui não tem essa história, não. então, quanto mais nós Quero aprendemos, carregar mala de ninguém. mais a não. simplicidade A minha já é pesada ela pra caramba. acontece. Tô brincando. Ah, tá. Vai, ele, Vamos lá. fala aí. Não, estou dizendo, quanto mais nós aprendemos, mais a simplicidade aparece. Por quê? Porque a evolução, ela vai tirando a sujeira do ambiente. Olha, eu reparo que quando eu ouço tudo, tá entendendo? Eu não enxergo porque eu tenho que prestar atenção. Que esse pessoal, por exemplo, da igreja, eles ainda tem aquela que Deus, aquela formação humana que fala com o homem. Então, ali tem aquele pessoal de cima, do meio e de baixo. Eu escuto a LBV, todo mundo é igual. O diretor de lá é o irmão. Então, quer dizer, todo mundo igual. Lá é igual o centro, né? O diretor é irmão, o vice-presidente é irmão, todo mundo é igual. Por quê? Porque essa roupagem de vaidade, ela só tem justamente naqueles que ainda não pisaram na caminhada da evolução. E eu acho que esses sinais, essas orientações doadas aqui na casa espiritual, não é para mudar o centro, mas sim para mudar nós. Vamos repetir para você voltar no parágrafo aí. Os homens educados. Os homens educados devem aprender a ser irmãos, um dos outros. Quando dizemos irmãos, certamente nos referimos a homens e mulheres. Se não começarmos a exercitar nunca chegaremos à verdadeira fraternidade. Quantos pais já tivemos, cônjuges e filhos, amigos mais íntimos e companheiros de todas as classes? O mundo espiritual está cheio deles, e ao ficarmos livres, encontramos com frequência esses nossos companheiros, certo de que o amor é a marca que nos prende a todos. Mesmo na Terra existem muitos casos de reencontro com profunda amizade, e às vezes vão além das amizades, por faltar a vigilância e a oração. Quanto mais no mundo espiritual, onde o sono é a porta que torna mais livre os que estão na terra. Compete a cada um de nós observar os nossos reencontros. Isto te falamos em comparação ao mundo espiritual, onde temos encontros fortíssimos que abalam os alicerces dos sentimentos. O exemplo foi o que você falou aí, o caso que se vivenciou. Não podemos a ninguém julgar, somente estudar essas forças do passado e procurar dominá-las naquilo que estiver no nosso alcance. Antes de dormir, deve-se fazer um exame de consciência, rever o que foi feito e pedir em oração para um bom proceder em sonho, e que os reencontros no mundo da verdade sejam decentemente ajustados à moral de Jesus. Quando oramos e pedimos todas as noites, as portas do sono ficarão abertas e teremos sempre companheiros espirituais de acordo com as nossas tendências. Tá vendo, João? A régua está aí, ó. Ajustemos as mentes na mente do Cristo e peçamos a Ele, o nosso divino mestre, para nos ajudar no que precisamos. Temos fortes laços do passado
por vezes mais firmes do que os presentes. Se, ao encontrarmos essas pessoas, perdemos a nossa vigilância, acabaremos fazendo o que não temos coragem, em nos movendo em um corpo com os encargos que esta existência espera de nós. É bom lutarmos todos os dias ante a oferta de Jesus, buscando, mesmo distante, a perfeição, porque quem não se empenha em conquistar valores espirituais, quem não começa o trabalho dentro de si mesmo, não chega ao esplendor da vida imortal com serenidade e consciência. E ele finaliza assim: os efeitos da imaginação dão algum toque nos sonhos, mas na realidade sonhamos e vamos em busca daquilo que mais amamos. Os iguais se agrupam pela lei do amor. Que assim seja. Então, agradeço muito a Miramês. Relatou tudo, disse tudo, né? Se você ler só a pergunta do Livro dos Espíritos, É verdade. Não tem como ler. É muito vago. Isso mesmo, é muito vago. E aqui ele deixa a coisa passa limpo. Né? É isso aí. Liçadinho, né? Ontem eu vi esse livro aí. Eu vi um vídeo desse Samuel Gomes. Eu peguei, eu estava ontem, foi aniversário da minha filha, eu tive que ir não sei aonde pegar bolo, pegar uma opção de coisa, levar para lá, foi uma correria, isso depois da... Foi aquela hora que eu te vi? Não, ali eu estava trabalhando. Aí foi à noite, depois da reunião aqui. Aí eu peguei aqui e eu falei, essa aqui tem coerência mais ou menos. Tá bom. Tá bom, aí eu nem procurei muito. Ele é engraçado. Fazer a propaganda, gente. Olha só, esse livro aqui a gente encontra por R$10. Eu comprei por 6, hein? Por R$15. Estante virtual. Tá. Eu comprei, mas o frete foi 12. Mas se você comprar mais de uma livro, cai o frete. Mas se comprar R$100 de livro, não tem frete. Pô, Carlos, mas isso aqui se tu pagar R$1.000. Não, Não, às vezes é que nem eu conversando com a minha... Gostei muito do... A gente tem que dar o valor do que tem ali, o que é aquilo ali, quanto vale isso. Quando chega um livro, mais um livro, eu falei, não, mais um tesouro. Verdade. Se vou praticar, não sei, mas que, pô, que é o caminho, Porque esse livro aqui não é só para ler, é para se estudar. Cada capítulo aqui é para ler, voltar, entender, sabe, as minúcias. Porque senão a gente perde a sobremesa, a gente só come aquilo para encher o bucho. Sem contar a economia que você vai ter em consultório de psicólogo, não sei o que e tal, aqui, ó. E nisso você vai vendo as coisas, parece que você está vendo um filme de Nelson Rodrigues, uma crônica do Nelson Rodrigues. Eu estava falando com ele, vindo para cá, agora de manhã, minha mulher adora redes sociais, vê tudo, e às vezes ela quer mostrar para mim, às vezes eu sou até grosso com ela, por causa disso eu não gosto de ouvir muita manchete aqui, mas aí ela mostrou um fato que aconteceu lá. Aí quando ela falou, eu falei, mais uma vez com esses dois, e negócio de preconceito, de racismo, já está ficando, já clichê isso. Desses dois artistas da Globo. Não. Aí é o contrário, é dois branquinhos que adotaram dois O Bruno Galhaço e a Giovanna Bach. Foram lá para Portugal. Não, agora foram para Portugal. E lá teve um tratamento meio preconceituoso com os filhos. Eu não sei o enredo. Eu só vi a xingação da mulher do Galhaço com a portuguesa. Mas, sabe, palavrões muito pesados. Aí eu falei assim, passa até a crônica do Nelson Rodrigues. Quem é o preconceituoso? É o preconceito. Quando dois artistas que são referência, vai lá na África, ou traz da África, não foi no Nordeste, mais próximo, foi lá, pegou, ele tinha que entender aquilo tudo. Aquilo para o leigo, não sei, ou para o que está julgando, pode ser um agente de marketing, até inconsciente. Mas vê só, Carlos, por trás disso tudo tem uma coisa que se chama o ganho atrás. Porque você vê só, é muito complicado você ter uma situação eventual
e ela ser gravada logo ali naquele momento, parece que tem um clichê todo atrás ali para fazer isso. Como eu falei da tua ali, a situação de descontextualizar a situação. Não, descontextualização é outra coisa, tem ali um momento alguém gravando. Não, sim, mas aí é que tá. Ela plasma tudo quanto é preconceituoso, tudo quanto é racista para ela, em cima de um descontrole gigantesco com alguém que tratou duas crianças negras. Eles têm que ver, aquela pessoa preconceituosa tem uma crença de 200 anos atrás, ainda presa nela. Ela ainda qualifica uns superiores a outro. Isso tudo aí é visível quando você vê gente assim. E nós, que já temos, como eu disse aqui, a questão de crença, você vê, que idiota. E pronto, e calar a boca. É só falar, que idiota, e calar a boca. Tempo, né? Agora, olha só, o espelho que você precisa para se conhecer. Né? Eu na hora só vi os títulos lá na frente, eu falei, isso aqui tem mais a ver. É um espelho, dona Gisela, é um espelho. Então, vem primeiro uma mensagem aqui de Krishnamurti. Eu tenho 2 livros do Krishnamurti, que eu comprei livro dele porque uma pessoa num áudio falou tanto dele, mas os 2 livros são meio morninho, não achei lá grande coisa. Mas a palestra do cara falando de Krishnamurti foi tão eloquente que eu falei, pô, tenho que ler alguma coisa desse cara. Só que os livros que eu escolhi não tinha na estante virtual, estava lá, quando vinha cancelava o pedido. Aí eu comprei outros lá que era mensagem do dia. Aí quer dizer, eu não li nada assim tão pertinente dele profundo mas as mensagens que vêm nesse livro aqui é legal dele. E tem muita mensagem dele aqui. Penso que compreender a totalidade da mente é, com efeito, a coisa mais importante da vida. E só se podem observar as operações da mente nas relações, uma vez que nada pode existir em isolamento. Só existimos em relação, e as relações são o espelho em que se observam as atividades mentais. Isso aqui é de uma profundidade gigantesca. Isso aqui tira preconceito, tira tudo. Então, aí uma mensagem dessa do Krishnamurti que faz a gente ver que pessoa para colocar uma mensagem dessa, né? O nome do livro deve ser Da Solidão à Plenitude Humana. Esse livro aqui eu não consegui comprar. Aí vem uma aqui, o pensamento do Emmanuel, ditado pelo Chico, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A afeição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Quer dizer, falou a mesma coisa em outra linguagem, né? Aqui ele coloca ali uma alusão do diamante com o nosso espírito em evolução, e ali o Krishnamurti foi mais psicológico, né? Colocando o que é o espírito, né? E essa frase aí foi do livro Pensamento e Vida. Então vamos aqui quem acredita aqui esse livro aqui, então vamos aqui. Samuel Gomes, A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. E está na autoconhecimento, a série Autoconhecimento. A vida é cheia de desafios de crescimento, os quais provocam sofrimentos e nos acompanham sempre.
independentemente da prosperidade material e tecnológica que conquistamos. Nessa perspectiva, há caos e contradições, conflitos e dores com os quais não sabemos lidar. Então é legal isso aqui, que isso aqui é a consolidação que eu falei para o irmão lá, vindo lá da mensagem do Valdemir, falando do nosso irmão Raimundo. O que é sofrimento? Ou eu não sei como é que foi a mensagem que ele falou, que iam fazer uma besteira e eu faria. Com que ele. Ele cometeu suicídio, parece que está com pensamento suicida. Então, mas aí é que está um espírito com medo de um encarnado morrer. Mas eu não vi como medo. Eu ontem estava aqui. Eu vi como coisa assim, ele precisa de ajuda. Não foi assim? Não, mas aí é que eu não vi como medo, não. Mas aí é que está, ele está numa... Eu vi como se ele estivesse assim, alertando Para alguém chegar. para alguém, até vocês que são conhecidos, dar um toque, conversar, para que ele pudesse tentar tirar dele. Eu estava aqui ontem, eu escutei, eu não vi como ele estivesse com medo. Ele quis alertar. Não, sim, e isso sim. é importante. Poxa, que beleza! Se a gente pudesse ter esse dom de... né? Impedir, Ele é uma pessoa... Fazer um impedimento, né? Agora, não impedir, a gente não vai impedir, Não, mas tô chegar ao falando, fim, ele veio né? com esse de avisar para poder impedir, né? Mas ele é uma pessoa... Tipo assim, conversar, levar uma palavra amiga... Não pode. É o que eu ia acabar de dizer. Ele é uma pessoa que tem Alzheimer. Ele é uma pessoa que mora sozinho e a família ao lado. Eles são lá dentro da comunidade. A família vai lá, orienta, e ele vai e muda. Ele não aceita, ele não entende. Não, mas aí tudo bem, aí eu não sabia desse detalhe que ele tem Alzheimer. Isso pode ser... Mas mesmo ser assim, você não vai falar para o corpo. Aí é que está. Nossa conversa aqui. Vai falar para o espírito. Eu penso assim, eu não sei se eu estou certa. Você, por exemplo, você tem um filho que está fazendo coisa errada. Você fala. Você fala como se estivesse falando para o espírito do teu filho. Agora, e deixa por conta dele. Agora eu entendo a posição dele quando ele fala complicado. que ele se dirigiu Não, ao sim, espírito. complicado, Né? agora eu vi que é. Ele se dirigiu ao espírito pela preocupação do espírito. E do espírito. Aí é que está. O problema todo, sabe o que é? É questão de falar de coisas como Krishnamurti colocou aqui, muito sutis, para pessoas que estão com crença, com medo da carne, do sofrimento, da dor. Não tem. Quando eu disse que tudo é ilusão, é uma vivência, é Deus dentro dele vivenciando uma experiência do suicídio. Agora, isso não isenta a gente de... Não isenta, quando está na possibilidade. E não se traumatizar pelo outro. Não, sim, claro, é isso que eu falei. É a coisa do filho. Você vai. No caso, filho, sei. No caso, eu entendi ele falando para o espírito. Porque o espírito está preocupado com ele se matar. Ele já está desencarnado e está nessa preocupação. Não, provavelmente é parente. Vamos, senão a gente vai seguir. Passar o recado para a família e... É isso aí, isso. Já deve ter até sido passado. Né? E não seria nem falar que ele está com ideia, mas ele está precisando de ajuda. Sei lá. Eu nem sabia da questão do Alzheimer. Nessa perspectiva, há caos e contradições, conflitos e dores com os quais não sabemos lidar. Para fugirmos deles, buscamos caminhos alternativos que nos afastam da superação. Eu achei isso aí muito importante, nossa. Cara, puxa. Para todos nós, né? Estamos aqui encarnados ainda. O problema todo... Uns mais, outros menos. Principalmente por o espírita. Por isso que às vezes eu falo isso. O espírita está interagindo, está desbravando conhecimentos que não estão no interesse e também no alcance de uma multidão de gente. E a gente tem que entender esse lado novo
de interpretação e tirar essa coisa aguda, acentuada da dor e do sofrimento, da perda, do acabou. Então, quando a gente vai tirando isso de cena, a gente vê a coisa com uma certa normalidade num lugar onde tem muita gente ignorante das leis, das crenças, das realidades espirituais. Agora, quando vem gente de lá, quando para cá, aí eu falo, a gente está numa dimensão diferente. Eles já estão no mundo espiritual, mas estão numa crença ainda presa ao mundo físico, presa às crenças, aos modos operantes daqui. Meu irmão, onde você está? O que você quer trazer? Você quer botar perturbação aqui dentro? Porque o que a gente pode fazer é orar. A gente não dá valor à oração. Orar com amor, porque é o espírito dele que tem que se reformar. O problema da dor da carne, ele vai morrer, ele não vai morrer. O que importa é ele chegar lá do outro lado, numa salvaguarda, num equilíbrio. E a nossa oração, se cada um daqui fez uma oração para ele, bem concisa, ele recebeu a mensagem de uma forma muito melhor do que uma pessoa encarnada com Alzheimer. O problema todo é fazer que nem a mulher do galhaço, querer sair nas redes sociais fazendo um escândalo e mostrando lá você atrás. Você tem uma estrutura todinha por trás para poder filmar e botar por ali. Agora você que está aí, onde que eu parei? Surgem assim. Cadê? Surgem assim. Vamos no começo aí. Surgem assim as falsas soluções. Na primeira página ainda. Deixa eu terminar essa página. Isso. Então eu estou na outra, eu mudei então a página. Deixa eu terminar essa página aqui, depois você Qual é o número da página? 207. Então é lá mesmo onde estava. Surgem assim as falsas soluções em busca de superação, como o consumo de álcool e de drogas, a procura por diversões nocivas. Achou? Achei. Vai frente. De drogas, a procura de diversões nocivas, os relacionamentos problemáticos ou mesmo a troca de religiões, de filosofia, de orientações, etc. Apesar de não parecer, por meio desses movimentos de troca, procuramos fugir de nossos conflitos, a fim de nos sentirmos seguros e sem medo. É covardia, é procurar não olhar onde tem que olhar e ver a essência da situação. Agimos sem uma compreensão e uma visão clara do que nos ocorre. Se na infância espiritual esse recurso é uma forma de segurança para aqueles que já se abriram ao autoconhecimento, a fuga já não é mais uma necessidade. O espelho no qual poderemos ver, refletindo nosso autoconhecimento, são nossos relacionamentos. Por isso faz-se necessário estarmos atentos a eles, respeitando as condições de cada um, sem que isso implique deixar de agir no nosso despertamento. A maioria de nós acredita que os relacionamentos são baseados no amor. Como é que é importante isso aí, hein? A maioria de nós acredita que os relacionamentos são baseados no amor. Mas, se os investigarmos com maior profundidade, veremos que o amor não é base dessa dinâmica. Buscamos, na verdade, retornos afetivos, valorização pessoal, ascendência sobre as pessoas que são nossos afetos e controle sobre as atitudes alheias, proporcionando-nos uma falsa sensação de respeito com nosso modo superficial de agir. Por fim, queremos
muito mais ser amados do que amar, do modo que, em vez de pensarmos no todo, praticamente só pensamos em nós. Buscamos referências sobre o que fazer para nos relacionar bem, tentando padronizar nosso comportamento pelas informações que superficializam nosso jeito de ser. Dessa forma, vivemos automaticamente conforme o figurino, como se o amor fosse uma conquista que pode ser adaptada por nós, e não uma consequência da criatividade e da espontaneidade, características essenciais do nosso ser. Um tapa na cara. É o que eu falo aqui, que às vezes é muito difícil eu trazer informações para um grupo ou por pessoas que está muito presa ainda ao convencional do mundo físico, porque são mensagens novas e são crenças que a gente vai ter que se ou incorporar, ou se adaptar, ou quebrar a antiga e botar a nova. É o que Jesus fala de retalho novo em camisa velha, jarro novo, vinho novo em ouro velho. Mas faz com ternura. O problema todo é a paciência. O cara é paciente, faz com ternura. Ele tem um tom de voz muito forte. Positivo, né? Ele fala de uma maneira que parece que não é, tá? Eu sei que não. Mas parece que ele está reprovando o outro. Reprovando está sendo reprovado mesmo, mas nós não podemos ainda reprovar ninguém. Nenhum de nós. Quem está nesse catedral de conhecimento? Poderia, reprovou foi Jesus. Mas será que de repente... Mas não é isso que ele quer. Mas será que de repente o igual não seria aceitação? Mais e mais, ou menos e menos, seria aceitação? Igual aceitação? Não, aceitação é só aceitação. Mas aceitação que cada um está no seu nível, cada um está na sua realidade, na sua crença. O problema da falta de paciência é de repente achar que todo mundo está igual, no núcleozinho tão sucinto. E levando para a nossa vida particular mesmo, né, cara, o trabalho que a mensagem foi direcionada para isso, não foi para o Carlos, né? No núcleo familiar, né, marido com mulher, com filhos, esse relacionamento é uma coisa que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Muito difícil. Entendeu? Isso nós estamos aí. Né, dona Sim. E a família também mudou, né? É muito, muito difícil. A célula familiar mudou pra Às cá. vezes você não tem como filho um amigo de verdade de outras vidas. Aí é que está a questão. Você não tem um irmão, você tem um irmão que ele não é teu amigo de outras vidas. E você vai ter que ter um jogo de cintura e muito amor. Amar a Mônica é fácil, agora amar a Roberta Vou dizer uma coisa, tudo é aqui dentro. Quando você vem pra cá, a tua visão do mundo é muito em relação a isso aí. Sim. Eu falei no grupo que esse estudo sobre o sonho, não sei se você viu, para mim foi muito importante. Eu orava assim de qualquer maneira, mas eu não tinha essa visão da importância de estar preparada para... Eu nunca pensei. Eu dormi, pum. O Milanês, aqui a gente fala desse estudo que a gente tem feito, nessa possibilidade que a gente tem, né? Porque o Milanês, ele aprofunda muito o livro dos Espíritos, ele torna a coisa muito... Porque não, mas eu não vou botar a culpa no Milanês, a culpa não, todo coisa do Milanês. O grupo aqui traz a discussão, os livros, para a gente trazer mensagem que está num nível muito superior. E a gente, dona Denise, tem uma... Sem vaidade, com toda a humildade, a gente fala isso. Eu encontrei uma mensagem, não sei se foi no jornal, no Reformador, não sei o que, da irmã, esses livros que nós estamos vendo agora. Aí o Carlos leu, o Carlos até, essa mensagem aí, não sei o que. Então, eu dei uma crítica. Mas ele foi, buscou, pesquisou. Quando ele pesquisou, ele descobriu um tesouro. Um monte de livros. Tudo começou com ele trazendo, aí eu li a mensagem, aí eu fiz uma crítica ali, depois eu fui procurar lá. Pertinente à não aceitação do Valdemir em cima da minha crítica. Eu falei, olha, quando eu olhei ali, é
Mohamed com uma mensagem mais amável, até que o Mohamed é mais psicológico e... O estudo do filosofia espírita e filosofia mediúnica, como é que começou? A gente, estudando o livro dos médiuns, encontrando muita dificuldade na interpretação. Aí ele pesquisou e encontrou... Esse livro que nós estamos estudando agora não foi o primeiro, não. Antes desse, a gente estudou vários livros de acompanhamento do livro dos médiuns. Entendeu? Então, quer dizer, a coisa funciona assim, vem de lá para cá, entendeu? Aí o camarada diz que não é médium, que nem quando eu comprei esse livro, quando eu vi ali uma porção de frases dizendo Krishnamurti, eu falei, caramba, mano, tá muito interligado essas coisas. Como é que pode ver a mensagem do cara que eu, lá do outro lado, e ele é mundialmente conhecido, mas no Brasil quase não se fala dele. Aí quando eu vi aqui, eu falei, caramba, num livro espírita. Uma coisa que eu li, que eu achei assim, até pensando em mim, essa coisa do relacionamento. E muitas vezes, nós, pessoas, a gente se isola até por orgulho, por não querer esse contato com o outro. Por quê? Você vai ter que ceder. Você vai ter que ceder. Você viu alguma coisa no outro, eu penso até na minha família, você viu alguma coisa no outro, que a gente tem mais assim, né? Você viu alguma coisa no outro que você não gosta, você vai querer muitas vezes que a tua ideia seja imposta, como foi falado ali. E não é por aí. Aí começa essa questão desse estudo, e eu escutando mesmo o Samuel Gomes, eu vi que você tem que ter esse controle, esse conhecimento. Que você é egoísta, que você é orgulhoso, que você é vaidoso. E muitas das vezes a gente cobre aquilo que a gente falou lá. Você não conhece o meu eu. Você conhece, vamos dizer assim, a máscara. A Denise que está falando aqui. O Carlos, o dia a dia é outra coisa. E o dia a dia. Mas isso também não é para a gente se envergonhar, não é para a gente se desistir. Porque nós estamos aqui para isso. É para acordar, né? É para acordar. E devagar, né? Um dia após o outro, tentar, porque essa coisa do relacionamento, como você falou, é muito sério. Porque você não encontra no irmão aquela pessoa maravilhosa que você gostaria, você não é. Mas pra gente, muitas vezes, admitir... Bom, vamos lá. A questão do relacionamento, eu achei importante que fala nesse... Aí. Valdemir, é o desafio, né, que parou, né? O desafio. A pessoa, às vezes a pessoa não tem relacionamento com você. Você tem que ter um equilíbrio. Então, eu aprendi assim, não quer, eu respeito. É o equilíbrio. A hora que quiser, vem até mim. Eu tô assim, literalmente tá maneiro. Não é como dizer que eu vou oração. É isso que eu vou fazer, eu vou orando, vou pedir. É isso aí. Vamos continuar, senão a gente vai terminar. Já deu 10 horas. O desafio é estarmos em contato com nossa intimidade e aprendermos sobre quem somos, descobrindo nesse processo também quem o outro é. Nesse contexto, para desenvolver nosso autoconhecimento, precisamos. Aí ele vai colocar aqui as dicas. 3, 6, 7, 8 dicas aqui. Primeiro, identificar nossas emoções sem negá-las ou julgá-las. Identificar. Outra, conscientizar-nos de nossa mente pela autoobservação constante. Outra, impedir que as forças dos nossos condicionamentos nos dominem, determinando nossos pensamentos e comportamentos. Então, cara, é isso aí que eu estava dizendo naquela hora. Que o José interferência é justamente isso. É uma faixa que se deixa uma ponta e o irmão, às vezes, até querendo colaborar. Não, mas o problema todo é esse. O problema é o irmão, o ele, o aquele. Não, mas eu entendi o Erlei a pensar assim, não sei se é isso. Por nossa responsabilidade. Isso. O campo que você abre para daqui. Não é que o irmão seja mais forte ou mais fraco. Nós é que fazemos. Não é que ele seja responsável. Nós é que somos.
Porque nós deixamos aberto um campo com as nossas imperfeições, para que ele também, que é imperfeito, opa, é agora. Abriu a porta? Então, Mas aí é que tá. Você está falando na primeira pessoa, ele só fala na segunda ou na terceira. ah, tá. Não, mas acontece que, pelo que você sabe, você não ir muito longe, que todo mundo aqui já tem um certo conhecimento. Não. Quando se fala brecha, os irmãos estão querendo. Participa, mas todo eu- mundo para cá para aprender, cara. Se eu não der essa oportunidade, eles também não vêm. Todos nós estamos aqui como aluno. Isso é claro, é evidente. Que a responsabilidade é toda minha. Deixar Tem outro nossas, assunto bom. deixar nossas emoções escoarem naturalmente até se esgotarem, sem reagirmos contra elas e sem alimentá-las. Então isso aqui é muito importante para saber por que eu tomei essa atitude. Sim. Qual era a minha intenção inicial? Porque tudo tem um gatilho, e é esse gatilho que é o nosso problema. E a gente vai no final, mas não entende o que iniciou. É aquela historinha do cara que chegou do trabalho, né, e deitou no sofá. E aí pede uma pizza, então, e no outro, um ano depois está o berço. Mas ele não entende. É ele olhar para o sofá, ele não pode sentar nem deitar, ele tem que ir direto para a cozinha. É a gula. É a gula, é o olhinho. Outra, viver esse processo sem cobranças, como foi falado. Outra, evitar nos nutrirmos de expectativa de conquistas imediatas. Conquistas Sabe o que imediatas. eu me lembro? Eu ontem um feijão bonito, uma farofa, uma arroz. Porra, eu caí na germana. Outra, não alimentar a necessidade de saber pelo qual sentimento nossas emoções. Não alimentar a necessidade de saber pela qual sentimos nossas emoções. Não alimentar a necessidade de saber pela qual sentimos nossas emoções. Então é entender que qual foi, não alimentar a necessidade, é entender que o problema sou eu, o problema nasceu de mim, tudo que está vindo para mim é uma realidade da minha vibração. Eu abri a porta. Então, não é colocar, como estava se falando aqui, procurar o porquê disso. Não, o porquê eu já sei. Eu tenho que me amar. E eu não me amo. E abrir o leque dessas situações, possibilidades do que é o se amar. Porque quando você se ama, tu ama todo mundo. Não tem o meu me amar egoísta. Amor é amor. Quando você se ama, você também está reverberando para todo mundo esse amor. Então a gente tem que entender essa força que não é individual. Ela parece individual. Na minha reforma parece que é individual, é minha. Mas aquilo cria vibrações para todo mundo. Então, quando a gente toma alguma coisa querendo saber qual é o epicentro disso, não tem, sou eu. O epicentro sou eu, nas minhas más tendências. E não entrar para o lado perturbador, obsessivo das coisas, né? A última dele aqui, não do texto, né? Impossibilitar que esse movimento de estudo íntimo seja desgastante, tornando-o, sim, com o passar do tempo natural e espontâneo. É interessante isso aqui, que o problema todo é o lado obsessivo. Eu tenho que aprender. Não, eu tenho que fazer aquilo de uma forma que eu goste. Natural. Eu faço exercício um dia sim, um dia não. Às vezes eu chego para o trabalho, que nem foi ontem, não, anteontem, eu cheguei tarde da noite, subi, fui no meu terraço fazer exercício, minha mulher, por que tu não quer fazer? Eu sou diabético, eu preciso disso. E você não fica sendo um obsessor para eu largar isso, porque a vontade é grande. A vontade é grande. Então, só que no início era sofrido. Hoje eu vou até com gosto. Sim. Eu vi uma mensagem no livro, Ave Luz, do espírito Shaolin,
que Jesus coloca. Todo alimento a gente acaba se acostumando e gostando dele. Hoje, eu só comendo legume é uma realidade para mim. Eu quase não gostava de nada. Hoje, às vezes, eu como lá uma opção de legume misturado, uns cozidos, outros crus, e tudo misturado. Eu falo, que coisa deliciosa. Como é que pode? Há 3 anos atrás eu achava isso um lixo. Então, a gente tem que se adaptar ao que tem. Ao que tem. Você gosta do torresmo, cara? Aquela carnezinha assada daquela. Carlos, Eita! Adorava. Mas quando você sente o cheiro? Te dá Não, vontade? aí é que tá. Você gosta do perfume? Eu gosto. Mas você come o perfume? Ou você bebe? Mas é diferente. Não, mas aí é que tá. diferente, mas Não, você é diferente da nossa Ele sabe que um é para Tem 2 anos. Você faz uma coisa que eu já fiz. perfume te aguça outro sentido. O problema é esse. Você faz uma coisa que eu já fiz e que, pô, sentia muito prazer, caminhar. Caminhar. Por necessidade, eu acabei gostando. Não, você quer ver uma coisa? Valdemir dá um depoimento aqui, já falou isso aqui mais de uma vez. Ele fala sempre coisa, o cigarro. Que ele fala que tem vontade de fumar. Até hoje eu sinto. 30 anos já quase, sente vontade. Falou que você sente a versão de fumar. Sei não. Então vamos aqui ao finalzinho. Vamos deixar as perguntas para ler no. Ler no grupo que tá. Não, no grupo tá lá. Aí vamos finalizar aqui. Dessa maneira despertaremos nossa consciência, sentindo a orientação de Jesus para não resistir ao mal, não sermos comandados por essas energias em nossos relacionamentos, favorece o despertar do autodomínio e da compreensão de que há semelhança entre nós e os outros. Com essa compreensão do outro, por meio de nossa percepção, veremos o amor nascer em sua vertente, surgindo espontaneamente o respeito por nossos semelhantes. Viveremos, portanto, a proposta do Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 5,39. Nossa, é muita caminhada, né, gente? Aí tem 2 perguntas Não aqui. resistir, não. Aí lê lá no... Vamos ler então só a pergunta ou não? Só pergunta. Primeira pergunta: por que trocar uma religião por outra em busca de amparo? É uma solução falsa? A outra, lê a resposta? Lê a resposta. Eu tenho até a mensagem sobre esse assunto aqui. Não tenho assim tão literal, mas Saint Germain coloca uma coisa muito pertinente. Depois a gente fala sobre isso. A religião parece ser uma solução, mas é apenas um apoio que nos proporciona esperança e tranquilidade. Os Esperança conflitos... Esperança aí? Tranquilidade. Os conflitos só serão solucionados quando os investigarmos na realidade viva e profunda de cada um. Dessa maneira, nenhuma religião, filosofia ou orientador poderá fazer isso por nós. É interessante aqui embaixo, que vai chocar um pouco a dona Giselda. Uma das premissas para o despertar é nossa independência de referência de autoridade, como religiões ou mestres. Isso porque a autoridade deve vir de nós mesmos, sendo este o referencial mais importante. Definitivamente não podemos mais nos escorar na autoridade do outro, nem de Jesus, nem de religião nenhuma. Depois ele explica por que ele falou. Agora eu quero detalhadamente. É isso aí, Porque essa cara Não, eu tenho mais tempo, que até eu. Carlos, olha o que você está falando. Você, de vez em quando eu tô. Desculpa, não, Ricardo, eu não. Ainda mais quando eu falo de Jesus e de Maria. A gente tem que ter. Carlos, olha o que você está falando. Tá vendo? Tá aí. Vamos à última. Como deixar de criticar ou julgar os outros e criar uma nova perspectiva amorosa de agir?
A criação da amorosidade em nossas ações é uma consequência de um processo rígido pela criatividade e pela espontaneidade. E diria também pelo interesse. Por isso devemos nos preocupar em preparar o campo para que essa amorosidade possa emergir. Por exemplo, em vez de falarmos fulano é desequilibrado, paremos um pouco antes da verbalização. Vou botar água na boca, né, como dizia o Chico. Não aceitando as sugestões mentais de falas baseadas em referências antigas, e vamos nos abrir para que sentimentos amorosos nos inspirem na formação de uma nova maneira de nos expressar, uma nova crença, né? Isso aí. Bem, a aula foi dada, hein? Vamos tentar, né? Praticar, colocar em prática. Difícil, mas não é impossível. A aula hoje foi matemática difícil. Eu ia falar no meio. O mundo, ele é dividido em 4 tipos de elementos: malandros, idiotas, ignorantes e caminhantes. Só você escolher qual que você quer ir. Ser malandro, ser idiota, ser ignorante ou ser caminhante. Andante. Anda muito. Bem, gente, nós estamos chegando ao término da reunião, né? Então, possamos tirar aquele minuto final da reunião, né, para nós agradecermos a espiritualidade, o tanto que tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Muito. Mentalizarmos aí aqueles que amamos, lembrar do nosso companheiro, amigo Raimundo, pensar nas regiões que estão em conflito, os povos em guerra, no trabalho da espiritualidade, esse trabalho vasto de levar paz, como deve ser árduo, né? Deve ser difícil o trabalho dos benfeitores espirituais, de chegar até os corações humanos. E os problemas são vários, mas Jesus tem solução para todos eles. E como a dona Giselda falou, como seremos anjos um dia, a nossa alegria, a nossa felicidade de estarmos aqui nesse início de caminhada. E que essa luz nos alcance, trazendo paz, harmonia, equilíbrio e essa vontade imensa de aprender. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós,
vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.